também dono do céu. Diga: meu lugar seguro. meu lugar seguro, Bem forte. minha proteção, todo-poderoso, Deus a minha salvação. Diga bem forte isso, tu és meu lugar seguro, minha proteção, minha proteção, todo-poderoso, Deus a minha salvação. mais uma vez vamos dizendo: meu lugar seguro, minha proteção, todo-poderoso, Deus da minha salvação. estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Diante dos montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel. Em terra e também dono do céu. Diga mais uma vez: estou olhando. Eu sou vitorioso em Ti, Pai. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas há um plano de Deus de vitória na sua casa, na sua família. E enquanto nós adoramos aqui, o nosso Deus se revela na tua família com vitórias, com conquistas, com milagres. E você tem muitos motivos para agora entregar mais uma vez em adoração a sua oferta de vida a Deus. E diga: Senhor, me faz vitorioso, Senhor. Eu sou vitorioso em Ti. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Adore o Senhor, Ele está aqui nessa noite. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Levante suas mãos em adoração, diga ao Senhor, cante. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, seu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir, eu te adorarei. Quantos vieram adorar o Senhor nesta noite? Profetize sobre a sua vida. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Levante as suas mãos e adore. Vitorioso és, na tempestade está. Diga o seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, seu trono acima está. O seu nome imutável é. Vitorioso és, na tempestade está. Diga o seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Seu
Vitorioso és, na tempestade está. Com suas mãos. Seu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Seu nome imutável é. Levante as suas mãos mais alto que você puder. O nome que é mais alto, o nome que é mais poderoso que o inferno. O nome que é maior do que a enfermidade, o nome que é maior que as dificuldades, o nome que é maior do que as portas fechadas, o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Eu convido você a levantar a sua mão mais alto que você puder nesse lugar, como um ato de fé. Declare o nome de Jesus, o nome de Jesus. Diga Jesus, diga Jesus, diga Jesus, diga Jesus, Jesus. Clame por Ele, clame por Ele. Vitorioso és, na tempestade está. Diga o seu nome, seu nome infalível é. Os reinos vêm, que vem o teu reino, que vem o teu reino, Senhor. O teu nome imutável é. Aplauda ao Senhor e glorifique. Aleluia. Pedro 2:9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nesta noite eu quero compartilhar com vocês, trazer uma palavra sobre a nossa identidade, sobre aquilo que eu e você de fato somos, não o que as pessoas pensam ou dizem a nosso respeito, mas o que a palavra de Deus fala sobre a nossa identidade. E eu acho esta palavra muito oportuna, porque aqui nós temos pessoas de várias gerações e de diferentes tempos de fé. Tem pessoas aqui que estão começando agora a caminhada cristã, outros têm 5 anos, 10, 20, 30. Eu já estou com 41 anos servindo a Jesus, mas o fato é que a gente naturalmente se envolve com as coisas desta vida por necessidade, trabalho, envolvimento na obra de Deus também, e a gente acaba, às vezes, esquecendo quem de fato nós somos. O que é que nós estamos fazendo neste mundo? Qual é, na verdade, o propósito de Deus para a nossa vida? Então, é essa palavra que eu quero trazer para nós nesta noite, e eu não encontro na Bíblia, meus irmãos, nenhum versículo que trate da nossa identidade com mais profundidade do que este versículo que nós lemos, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Aqui o apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele vai dizer exatamente quem nós somos. A Bíblia declara que a salvação, isso aí todo mundo sabe, é o beabá
do cristão, que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus. Isso aí todo mundo sabe. E quando a gente pensa na graça de Deus, no que diz respeito à nossa salvação, sem dúvida, dois dos principais fundamentos, alicerces, base, sustentáculos da graça de Deus, salvífica, salvadora, são a predestinação e a eleição. Predestinação e eleição. A predestinação, apesar de ela ter sido muito difundida no século XVI, quando aconteceu a Reforma Protestante, por um dos maiores reformadores da época, o francês João Calvino, que foi, sem dúvida, ao lado de Lutero, um dos grandes nomes da Reforma Protestante. E, com todo respeito a Calvino, mas ele vai ter uma interpretação, na minha visão, equivocada no que diz respeito à predestinação, porque ele vai defender a chamada teoria da predestinação absoluta. O que era que Calvino dizia com isso? Que nem todos eram eleitos, nem todos eram predestinados para a salvação. E havia, na verdade, uma característica que marcava a vida daqueles que eram predestinados à salvação. Ele dizia que era a prosperidade econômica. Isso aí foi muito importante, porque naquele momento estava surgindo a burguesia, e ela vai abraçar a causa calvinista, tudo também como um projeto de Deus, e vai acontecer uma grande expansão da reforma protestante naquela época. Porque, na verdade, se nós formos para a Bíblia, a predestinação, ela não é excludente, como pensava Calvino. A predestinação é universal. Ou seja, biblicamente, todo ser humano é predestinado para a salvação. O que é que a Bíblia diz? 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos, sem exceção. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 2, verso 11, ele diz assim, que Deus não faz acepção de pessoas. E a palavra mais forte do próprio Senhor Jesus, que disse assim, que quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, por esses versículos e outros, o tempo não me permite, fica bem claro que a predestinação, meus irmãos, ela é universal. Todo ser humano, homem, mulher, rico, pobre, branco, preto, não importa, ateu, crente, todos são predestinados à salvação. O outro fundamento da graça de Deus, e aí a gente já vai tratar assim mais diretamente conosco, é a eleição. A eleição, ela não é universal, como acontece com a predestinação. A eleição, ela é específica para um povo, que a Bíblia chama de igreja. Ou seja, o Senhor, ele escolheu um povo para servi-lo e para ir para o céu. A eleição foi feita por Deus, e esse povo chama-se igreja. Mas mesmo a eleição,
ela não é excludente. Apesar da eleição não ser geral, como acontece com a predestinação, mas todos podem ser igreja. Ou seja, o Senhor ele não vai dizer, eu vou eleger aquele, não vou eleger aquele, esse aqui está fora, esse aqui está dentro. Não. O Senhor ele vai exatamente eleger um povo chamado igreja, e todo aquele que entrega a sua vida para Jesus passa a ser também igreja. Ou seja, passa a fazer parte da eleição de Deus. E aí ele vai além. Ele não é apenas um predestinado à salvação como qualquer pessoa. Ele passa a ser agora um eleito do Senhor para a salvação, porque ele se torna igreja no momento em que ele entrega a sua vida para Jesus. E olha só como a graça de Deus é tremenda, porque para ser igreja, os critérios, os requisitos são iguais para todos. O Senhor não estabelece nenhuma regra que nenhum ser humano possa cumprir. A regra básica para ser igreja qual é? Crê no Senhor Jesus, confessa o nome dele, arrepende-te do teu pecado, e aí você recebe o perdão do Senhor e se torna igreja. Seja rico, pobre, branco, preto, homem, mulher, não interessa. Por isso que a graça de Deus também está na eleição. Agora, meus irmãos, a gente, quando pensa exatamente na eleição, nós vamos pensar na igreja não como organização, até para tirar essa confusão. Tantas igrejas são abertas, não interessa se é Assembleia de Deus, se é presbiteriana, se é batista, sendo uma igreja fundamentada na palavra de Deus, isso aí é o que importa. Mas quando a gente pensa em igreja como eleição do Senhor para a salvação, estamos pensando na igreja organismo vivo, não igreja organização. Quem é essa igreja organismo vivo? É cada pessoa individualmente. Você é igreja. Eu sou igreja, nós somos igreja individualmente, independentemente da denominação onde nós nos congregamos. Ora, se eu e você somos igreja como organismo vivo, nós entendemos aqui, o apóstolo Pedro, ele vai dar uma identidade para essa pessoa chamada igreja. E ele vai, então, destacar aqui 4 características de quem é igreja do Senhor. A primeira característica, ele diz assim: vós, porém, eu, você, somos raça eleita. É a primeira característica de quem é igreja do Senhor, de quem faz parte do povo eleito, do povo escolhido para herdar a salvação. Irmãos, raça eleita, o que é isso? O que é que caracteriza uma raça humana? Uma raça, ela é caracterizada por sua cultura, por sua língua, mas o traço mais importante de uma raça, esse aí é genético, nasce com quem faz parte da raça, é a cor da pele. Então nós temos a raça branca, temos a raça preta, a raça amarela, a raça parda, são raças. E aí não tem como mudar isso.
quem é branco é branco, quem é preto é preto, quem é amarelo é amarelo. É raça. E aí o apóstolo Pedro está falando aqui de uma raça eleita. Vamos entender isso, meus irmãos? A raça humana, ela tem uma identidade. A identidade mais forte de uma raça humana, qual é? A cor da pele. E quando Pedro diz assim, raça eleita, ele está dizendo também que quem é igreja tem uma identidade comum. Nós somos diferentes. Que bom que nós somos diferentes. Mas tem algo que é comum na vida de um crente, na vida de quem é igreja. O que é algo comum? Que vai além das nossas diferenças. Jesus falou assim para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, Jesus falou do novo nascimento. Então nós, como igreja, nós temos algo em comum, apesar das nossas diferenças. Nós nascemos de novo. Nós passamos pelo processo da regeneração. E é interessante Jesus falar assim: quem não nascer da água e do Espírito, água é a palavra de Deus. O Espírito Santo do Senhor. Palavra, quem é igreja, tem como única regra de conduta, de vida, a palavra de Deus. Quem é a igreja do Senhor tem como habitação, morada, o Espírito Santo de Deus. Foi isso que Jesus falou. Então você, meu irmão, é igreja do Senhor. Como igreja do Senhor, você tem uma identidade. E essa identidade primeira é o novo nascimento. Você é uma nova criatura em Cristo. Você passou pelo processo de regeneração. É a nova vida que o Espírito de Deus nos dá. Aí Pedro continua dizendo assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Sacerdócio real. Meus irmãos, vamos na origem dessa expressão, sacerdócio real. Sacerdócio significa o quê? Significa o ministério do sacerdote. E qual era o ministério do sacerdote? Lá no Antigo Testamento, realizar sacrifícios. Ele tinha outras funções, mas essa era uma das mais importantes, realizar sacrifícios. Real. O Novo Testamento, ele foi escrito no grego. Essa palavra real, no original, significa reino. Então, sacerdócio real é a mesma coisa que reino de sacerdotes. Quem é igreja faz parte do reino de sacerdotes. Vamos entender a profundidade disso? Não dá para ir muito profundo por causa do tempo. Vamos para o Antigo Testamento. Nós acabamos de estudar Levítico aqui na Escola Bíblica Dominical. O livro de Levítico é o livro da Bíblia que mais fala de sacrifício, que mais fala de holocausto. E o Senhor deixa bem claro, lá quando instituiu o sacrifício, o holocausto, que o sacrifício não era apenas algo para perdão de pecados. Era um ato de adoração.
Porque o sacerdote do Antigo Testamento, ele tinha 4 funções básicas. A primeira função dele, a mais importante, ele era adorador. Ele era adorador. Quando ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava adorando. Ele era intercessor, porque ele intercedia pelos pecados do povo.